Oi, pessoal do quinto ano. Bom, vamos começar a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje é a penúltima aula de ciências. E para a gente finalizar a nossa apostila, essa semana a gente vai ter duas aulas de ciências. Então, essa é a primeira aula de ciências. E aí, a tia vai gravar em dois vídeos. Então, esse vai falar sobre um conteúdo e a outra aula sobre outro. E aí, a gente termina a nossa apostila. Combinado? Vamos compartilhar nossa tela para a gente conversar. Então, vamos lá. Hoje é dia 1 do mês de julho, nosso primeiro dia do mês de julho, e a gente vai começar a nossa aula falando sobre a água. Então, é um dos últimos assuntos que a gente vai trabalhar, né, na nossa aula de ciências, sobre a água. E a gente vai começar falando sobre o ciclo da água. Então, a gente viu que a gente tem uma quantidade grande de água no planeta. A maior parte dessa água é salgada. E o que a gente tem de água doce, ela tem um ciclo e uma mudança de estado no nosso planeta. Esse ciclo da água, ele vai acontecer tanto com o nosso uso da água, como dos animais e como das plantas. Então, a gente vai ver todos esses ciclos até o final da nossa aula. O que a gente vai começar, lógico, que é o nosso ciclo da água, o que a gente mais usa. Então, a gente tem a água em estado líquido, que é a água que a gente bebe, é o que a gente usa para a gente fazer comida, que a gente bebe, que a gente toma banho, que a gente usa em casa, que tem todo esse processo que vem na garrafinha. Então, essa é a aguinha. É a água que a gente consome, limpa, potável, igual a gente já aprendeu que ela tem que estar linda, maravilhosa para a gente consumir. Essa água, então, ela é encontrada nos oceanos, nos rios, nos lagos e nos aquíferos, e em alguns outros lugares. Então, essa água líquida é a que a gente conhece e que a gente usa muito. Depois, a gente tem a água em estado sólido. O estado sólido pode ser a neve, que quase a gente não vê, que fica lá nas geleiras, né? Que a gente conversou que tem as geleiras que são distantes da nossa vivência, mas que são muito importantes para o nosso planeta. E o gelo, esse muito possível na nossa geladeira. Então, esse gelo que a gente também usa para gelar as nossas bebidas. Então, a água no formato sólido, ou é na neve, que no Brasil não existe, mas a gente sabe que ela é como ela é, e o gelo que a gente tem em consumo na nossa geladeira. E que a gente sabe que para fazer gelo é só colocar água numa forminha de gelo e levar lá para a geladeira. E ela se transforma em gelo. Então ela já mudou de textura, né? Então ela era líquida, é aquela que a gente consegue pôr a mão, que a gente sente, que tem toda aquela textura insípida, inodora, né? Que é a água líquida, que a gente conhece, e a que se transforma em gelo, em neve. Então já é uma primeira transformação da água. Então a gente consegue modificar ela nesses dois sentidos, no sentido de líquido para sólido. E também a gente conhece uma água aqui que a gente não enxerga, mas ela existe, que é o gasoso, que é aquele vaporzinho que sai da panela quando a gente está fazendo comida, do chuveiro quando a gente está agora nessa época gostosinha de frio, tomar um banho quentinho e a gente vê aquele vaporzinho saindo. Quando a gente vai em um ambiente, por exemplo, na praia, se a gente olha de longe assim, a gente vê aquela água bem clarinha com aquele sol quente em cima, a água está fazendo evaporação, só que a gente não enxerga. Então, muitos desses processos a gente não vê. A gente vê no chuveiro, a gente vê na panela, mas aquele processo de mar, que tem no quentinho, que tem água que transforma, e todo esse processo de gás que a gente fala que a gente respira, que está aqui perdido, mas a gente não vê, é a nossa água transformada em um novo estado, que é o estado gasoso. Então, só nessa parte do ciclo da água, a gente já consegue observar que ela passa por mudanças. Então, ela pode ser líquida, sólida e gasosa. Então, esses são os três estados da água e são muito importantes vocês conhecerem. Então, como a gente já tem acesso, a gente tem contato com esse tipo de água, a gente sabe do líquido, a gente tem contato todos os dias, a gente sabe do sólido, porque a gente já tem contato com o gelo, a gente sabe do gasoso, quando a gente toma banho, quando a gente faz alguma comida. Então, esses são os estados da água. E uma informação muito importante que eu já tinha passado em umas aulas anteriores é que a água, desde quando a gente se conhece por gente, que o mundo é mundo e que a gente descobriu que o planeta Terra tinha água, a quantidade de água é exatamente igual. Nunca mudou. Não, nunca vai ter muita água. Vamos ter muita água no planeta? Não. Essa água vai ser sempre a nossa água. O que a gente descobriu nas últimas aulas é que se a gente quiser
descongelar uma geleira, vai ter mais água. Se tiver um problema na geleira, ela derreter, o rio vai ficar vai encher, vai ter algum problema com o encher desse rio. A gente viu tudo isso nas nossas últimas aulas. Só que a água mesmo, essa que a gente consome, que é aquele porcentagemzinha pequenininha, a gente nunca vai ver uma diferença. É sempre a mesma. Desde que a gente se conhece por gente até hoje, em estudos feitos, a água tá igual. Ela só mudou de estado. Então, um dia ela tá líquida, um dia ela pode virar uma nuvem, outro dia ela pode virar uma chuva, outro dia ela pode estar no rio, no outro dia ela pode virar uma pedrinha de gelo, outro dia ela pode estar lá na geleira, outro dia ela pode virar um vapor. A água, ela só se move no ambiente nessas mudanças de estado. Então, é muito importante vocês saberem os 3 estados da nossa água. Vamos lá. Aí, como eu acabei de falar, a água ela tem um ciclo. Ela se transforma. E para ela se transformar, existem alguns nomes importantes que transformam a nossa água em tudo isso que a tia falou: sólido, líquido e gasoso. E aí, esses nomes super complicados estão aqui do ladinho e na nossa imagem, falando sobre como cada coisinha acontece. Isso eu aprendi uma vez na escola e nunca mais eu vou esquecer na vida. E eu quero que vocês façam isso também. Então, eu quero que vocês imaginem esse desenho que está aí do lado para sempre. Vocês vão saber que a água está aí, nesse processo. Aí, o que acontece? O ciclo da água, ele precisa de um sol, uma árvore, um rio e água. E como que essa água vai surgir aqui na nossa história? A água do rio, ela precisa ir para algum lugar. Se ela não vai lá para nossa casa para a gente tomar, passa pelo processo lá, ela também pode ir embora através do vapor. Então, imagina um dia de sol muito quente. E esse sol está perto desse rio que a tia falou para você guardar na sua memória. E esse sol vai fazer muito quente em cima dessa água, desse rio. E essa água, sem a gente enxergar, porque é invisível, vai evaporar, vai fazer uma evaporação, vai virar um gásinho invisível aos olhos, mas vai subir, vai formar uma nuvenzinha, essa nuvenzinha vai encher, 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 vai ficar gorducha. Quando ela ficar muito gorda e não couber mais água dentro dela, vai chover. Aí vai chover, vai entrar na nossa árvore, vai entrar no nossas raízes das árvores, embaixo do solo, e vai voltar para o rio. E foi o primeiro ciclo da água que vocês conheceram na vida. Então, nunca mais esqueça. Um sol, uma árvore, um rio, uma nuvem e o ciclo da água. Esse é o ciclo principal. Um simples, maravilhoso, a tia Thaís explicou de uma forma mais fácil do planeta. Agora vem a parte difícil. A parte que a gente está no 5º ano e que a gente vai ter que sofrer para entender essa proposta. Então, eu vou me locomover com o meu videozinho para um outro lugar para vocês entenderem o que a tia Thaís está falando. Aí a tia Thaís falou tudo isso, explicou esse simples processo: sol que esquentou o riozinho, que virou vaporzinho, que virou nuvenzinho, que choveu e lindo. Agora vamos às palavras difíceis. A gente tem um processo de precipitação, que é quando, tia Thaís? Quando a aguinha subiu, fez a nuvenzinha ficar gordinha, a nuvenzinha não aguentou e choveu. Precipitação. Então, esse processo em que a aguinha subiu, formou a nuvenzinha, ficou gorducha e choveu, se chama precipitação. Essa precipitação acontece com as águas do rio, do lago, do oceano, daqueles lugares que a gente conhece que tem água. E ela forma todo esse processo, o rio, o oceano, lago, rio, oceano, lago, rio, oceano, eternamente. Então, esse processo de rio, água, nuvenzinha, rio, água, nuvenzinha, solzinho, rio, água, precipitação. Toda vez que chove, a nuvenzinha fica gorducha e chove, existiu uma precipitação. Próximo. Também a tia falou no ciclo da nossa água, mas agora com uma palavra mais bonita. Evaporação. Então, a tia falou que precisávamos de um sol, um calor. E às vezes a gente precisa de um
quentinho também. A água que está presente lá no mar, no rio, no oceano, está lá. O solzinho tá forte, quente, 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 quente. Vai passar para o rio, vai vaporizar, vai virar vaporzinho e vai evaporar no nosso planeta. Aí estamos falando do quê? Da evaporação. Então, por isso o nome. Quando a gente põe a panelinha com água e no fogo quente, faz o vaporzinho. A mesma coisa no processo de evaporização na natureza. Eu preciso de um solzinho, de um rio e um vaporzinho para fazer a evaporação. Aí também a gente tem uma coisa. A água, quando chove, para onde ela vai? Às vezes ela vai para o esgoto, às vezes ela vai para a minha casa, às vezes ela vai no rio, às vezes ela vai no oceano. E todo esse processo a gente tem que entender que também a água não vai só para qualquer lugar que ela queira. Ela também vai para o solo, lá no aquífero que a gente aprendeu. E aí, o que que ajuda? A formar os novos rios, os novos oceanos, as novas lagoas. E aí, esse processo sempre. Lembra que a gente falou que nunca vai mudar? Vai ser sempre assim, esse ciclo, nunca muda? Então, a árvorezinha pega essa água da chuva, coloca lá na raiz e distribui embaixo do solo. Às vezes ficam acumuladas nos aquíferos e às vezes dão origem aos rios e aos lagos. Então, todo esse rio, esse lago, ele se formou nesse processo. Às vezes não tinha um rio e não tinha um lago, mas conforme foi chovendo, foi tendo essa infiltração dentro da terra, se formou os lagos e os rios. Então, esse processo da arvorezinha é muito importante, mas eu vou falar dele mais para frente. Agora eu vou para uma nova palavra. Então, a gente viu precipitação, que é quando a chuva fica gordinha e chove. A evaporação, que é o solzinho quente torrando a aguinha, fazendo vapor. E agora a gente vai ver a condensação. A condensação é quando a água fica fria. Ela tá lá em cima, ela encontrou um vento gelado, um frio, uma atmosfera muito fria. Ela estava linda em forma de gásinho. Ela se transforma em líquido e choveu. Então, esse processo de vaporzinho se transformando em aguinha, vaporzinho se transformando em aguinha, é a condensação. Então, é mais ou menos parecido com a precipitação, só que a precipitação encheu a nuvenzinha e fez chover, certo? A condensação só forma a nuvenzinha, transforma a aguinha, que era o vapor, em nuvenzinha, que a gente olha no céu e a gente identifica que tem nuvenzinhas. Então, essas nuvenzinhas lindas que parecem algodão doce, elas são as nuvens se formando com água. Então, ela é toda formada por água. E esse processo é a condensação. Transformar a água do que subiu, gasosa, em nuvem. E essa nuvenzinha fica cheia de líquido e quando ela fica muito cheia, ela transborda e precipita. Mas enquanto ela não precipita, ela condensa, ela forma as nossas nuvens. Aí a gente vai para solidificação. Então, dependendo da temperatura, a chuva pode cair, liquidinha, bonitinha. Mas se tiver frio, se lá em cima da nuvem, em cima do céu, em cima das estrelas, em cima do planeta, tiver muito frio, essa temperatura cai e essa nossa água, que sairia linda como chuvinha, se transforma em neve ou granizo. Quem já viu uma chuva de granizo? Aquela chuva de pedra que faz aquele barulho que vira uns floquinhos, uns gelinhos lindo e maravilhoso na nossa casa? Sim, essa chuva de granizo existe graças à temperatura. Então, esse processo é a solidificação. Quando a chuva, que é água, se transforma em granizo ou neve. Então, ela solidifica. Ela fica durinha e a gente consegue apalpar. A gente pega a nevenzinha, a gente pega o granizo, então ela solidificou, certo? Então, esse processo de frio que condensou nossa água, deixou nossa água geladinha, virou um granizo e virou uma nevenzinha, que a gente quase não vê, porque é muito difícil de acontecer.
Acontece quando já tá frio e quando chove. Então, é muito difícil quando chove não tá frio, ou quando tá frio não chove, por isso que a gente quase não vê o, o granizo. Aí agora a gente vai para fusão, que é uma coisa que a gente nunca vai ver, gente, porque a gente nunca tá perto da neve aqui no Brasil. Mas um dia, se a gente for viajar para um lugar de neve, a gente já vai saber essa informação, que é a fusão. A neve, ela pode derreter. Que pena, né? A gente descobriu que isso não é legal, né? A neve derreter. Mas, quando ela derrete, quando ela é uma nevenzinha bonitinha, lá aquela floquinho branquinho em cima da nossa montanha, quando ela se transforma em líquido, quando ela derrete, ela faz essa fusão. Então, a água, que era um gelo, derrete, entra pelo solo, igual o desenho aí do lado, entra pelo solo, passa pela montanha, pela árvore, pela raiz e sai lá do rio. Esse processo é a fusão. Então, acontece quando está muito sol também, o gelinho vai derretendo bem devagarzinho, transforma em líquido e passa a virar água. Esse processo acontece quando está muito, muito, muito sol. Porque precisa de muito, muito mesmo, muito, muito, muito sol para acontecer uma fusão. Então, por isso que as geleiras estão derretendo tanto, porque o sol ele está muito mais forte por conta da poluição, da contaminação. Então, essa temperatura está muito forte e aí está acontecendo as quebras das geleiras que a gente viu na última aula. E esse processo é a fusão. Aí, o último processo, que não tem nome, mas é um processo que está aqui, né, na nossa aula, é a água que é liberada pelos animais, pelas plantas e até pela gente, pela transpiração. Essa também evapora e também vira nuvenzinha, só que em menos quantidade, né, pessoal? A gente não é um rio para fazer uma nuvem se formar. A gente é só um corpinho. Então, uma vaquinha, um boizinho, um cavalinho, uma arvorezinha, não é um rio. Tem água, mas a gente usa um pouquinho no corpo e libera um pouquinho na transpiração. Então, esse pouquinho também vira vapor e também forma uma nuvenzinha. Mas esse processo é mais lento. A gente sabe que a gente tem uma água suficiente no corpo, que a gente não pode ficar desperdiçando, né? A gente não pode ficar gastando ela, transpirando, perdendo ela. Então, a gente sabe que a gente sempre repõe essa água no corpo, porque ela é muito importante. Então, esse processo que a gente faz de transpirar bem pouquinho ajuda também. E também faz esse processo de vaporização, vira uma nuvenzinha e tá tudo em ordem. Certo? Então, no nosso ciclo da água, é muito fácil, gente. É aquilo lá que eu falei lá no começo. É o sol que derrete, que pega o gelinho, né? Todo esse processo é a mesma coisa, só que com palavras difíceis, porque a gente está no quinto ano. E adivinha, vai cair na prova. Então, precipitação, evaporação, condensação, solidificação e fusão. Tudo isso é na prova. Próximo. Vou voltar a minha janelinha lá pro cantinho. Página 24 e 25. Bom, agora vocês entenderam o processo do ciclo da água, que ela é sólida, líquida, gasosa, como acontece para ela ficar líquida, líquida, gasosa, como que ela se transforma em gelinho. Todo esse processo agora vocês já entenderam. E aí vocês vão lá na página 24 e 25 e vão registrar o que se pede nas questões. Então, eu já ajudei bastante, vai ser fácil fazer essas questões. E aí eu trouxe uma curiosidade que eu achei muito legal na nossa apostila. Existe uma pesquisa feita, não faz muito tempo, foi em 2018, eu lembro até disso passando na televisão, que eu falei uma vez na aula assim, gente, não tem água em outro planeta, a gente tem que cuidar da água do planeta Terra. Porque a gente descobriu que só o planeta Terra tem vida, e só o planeta Terra porque ele tem água, e só o planeta Terra tem ar para a gente respirar. Mas evidências de uma pesquisa de uma universidade descobriu que existe água em Marte. Sim, existe água em outro planeta. Mas, tia, por que a gente não pode morar em Marte? Porque não dá, gente. Ainda não dá, né? Mas só tem água, só não tem tudo aquilo que a gente tem aqui. Arvorezinha, naturezinha, bonitinho. Não dá. Então, é muito legal saber que tem água em Marte. É, mas não se empolguem muito, não. Não vamos poder morar em Marte tão cedo. Então, vamos fazer uma pesquisa mais ou menos só para vocês descobrirem, tá bom? Mas caso vocês queiram falar assim, tio, eu acho que tem muito dele lá em Marte. A tia colocou aqui. Será que vocês acham que tem uma vidinha, né? Tá? Espero que vocês me respondam lá no grupo do WhatsApp.
Aí, eu trouxe 2 discos que estão lá no material de apoio da apostila de ciências para vocês. Acho que é destacar, porque o meu é recortar, mas o de vocês acho que é destacar. Destacar e montar. Tem um grampinho, tá lindo, maravilhoso aí. Vocês vão montar esse disco e vai ser fácil de estudar. Porque aí vocês vão usar esse disco para lembrar o que é condensação, precipitação, nananana, pelo disco de vocês. Então, usem esse ciclo da água em disco para estudar para a prova. Dica. Lembra que eu falei que eu ia voltar para a árvore? Cheguei. Página 26. Então, a gente viu que todo esse processo de ciclo da água acontece e tem o rio, tem a montanha, tem o sol, né? E tem a árvore. Só que o processo da árvore, diferente do ciclo da água que passa por todo o processo, a árvore passa por um único processo. É o processo de fotossíntese. E só pode ter numa árvore esse processo de fotossíntese porque a árvore é verde, por isso se chama fotossíntese. Ela é verde, ela tem uns sais minerais, uma água, um gás, todo esse processo só tem na árvore. Então, só a árvore faz fotossíntese. Ser humano não faz fotossíntese, ser animalzinho não faz fotossíntese, só a árvorezinha, a plantinha faz fotossíntese. Sim, a plantinha, a florzinha bonitinha, e a árvorezona bonitona grandona. Esse processo de fotossíntese, do mesmo jeito do ciclo da água, é a coisa mais maravilhosa do mundo de entender. Então, a gente tem uma árvore, tem um sol, que precisa de sol para fazer fotossíntese, tá? Um sol, uma árvore e água. E a árvore está guardada, acumulada, aí vocês estão vendo a água. Finge que tem água aí na raiz da planta. Então, a água que a gente molha, ou que chove, entra pela raiz da nossa árvore, não é pela folha, tá? Por baixo. Pela raiz. Essa água traz junto com ela sais minerais, que a gente já viu que são sais minerais que acompanham a água, e para o ser humano a gente precisa tratar, limpar, né? A árvore não. A árvore pode pegar esses sais minerais. Então, ela pega esses sais minerais, essa água, pela raiz, passa pelo seu tronco, vai para as suas folhas, formam as folhas. Então, ela precisa de glicose, que é açúcar da árvore, viu, gente? Não é açúcar que a gente compra no mercado, não. É a glicose da árvorezinha, ela que faz. Ela pega a água, ela pega os sais minerais, ela pega a glicose, ela faz todo esse processo de coisas dentro dela, uma movimentação aí que só a árvore sabe fazer, que a gente não sabe, a gente sabe que ela faz. Ela faz todo esse processo. E aí, ela tá aí com o seu movimento, né, com o seu corpo fazendo movimento. Ela pega o gás carbônico, que é o gás que a gente joga fora. Então, quando a gente faz, ó, a gente soltou um gás carbônico, ela pega também. Ela pega o gás carbônico, pega a glicose, pega a água, pega os sais minerais, pega o sol, joga dentro da árvore e ela libera o gás oxigênio, que é o gás que a gente respira. Então, gente, por que a tia fala tanto para cuidar da árvore? Olha o trabalho que a bichinha tem para dar um gás para a gente respirar. Todo esse processo é para a gente respirar, minha gente. Então, cuidado com essa árvore. Então, protejam as árvores no nosso planeta. Porque ela dá fruta, ela dá florzinha para deixar a natureza bonita, mas ela dá gás oxigênio. Então, protejam as árvores. Então, além da gente cuidar dos seres, a gente precisa cuidar dos seres vivos, a planta, ela também libera água e também faz transpiração. Então, ela faz a transpiração, ela transpira igual a gente, né? Tem o suor da árvorezinha e sai pelas folhas e faz esse processo de transpiração, que libera o gásinho oxigênio, libera um pouquinho de água e também faz o ciclo da água, também ajuda no ciclo da água que a gente já viu. Ela é muito importante. Então, gente, olha que coisa maravilhosa essa árvore aqui. Cuidado com ela. E aí, a tia colocou aqui no lado, você sabia, que a água liberada pelas plantas na transpiração contribui para a umidade do ar. Então, esse ar gostosinho, fresquinho que a gente respira é graças às árvores. Em lugares que não tem muitas árvores, a nossa respiração é mais seca e a gente fica com alguns problemas de saúde de respiração. Então, quando a gente vai num parque, num bosque que tem bastante árvore, a gente fala, nossa, que delícia respirar.
o arzinho gelado, um arzinho diferente, porque a árvore tá ali pertinho da gente. E toda essa umidade dela, ela passa pra gente mais fácil. E é muito difícil a gente sentir esse arzinho gostoso. Porque hoje em dia a gente tem mais obras, mais prédios, apartamentos do que árvores. Então, se a gente tivesse um ambiente cheio de árvorezinha, a gente ia ver como que o nosso ar ia ser diferente. Porque todo esse ar que a árvorezinha solta pra gente, esse vapor, ajuda a gente a respirar. E ela é muito importante para a nossa saúde, para o nosso sistema respiratório, para a gente respirar esse arzinho que eu falei que é o gostosinho de respirar quando a gente vai num lugar que tem árvore. Então, olha quanta coisa essa árvore faz, gente. Tem gente ainda que tira a árvore para fazer papel. Tem gente que tira a árvore só porque quer tirar a árvore. Então, pena, né? E aí, mais uma coisa. Alguém já viu quando, acho que na apostila tem uma foto, a árvore está protegendo o rio? Essa linda, esse lindo processo que eu acabei de fazer com a mãozinha, ele é chamado de, ele também ajuda, né, na manutenção do rio. Então a árvore também ajuda o rio, ela ajuda a gente a respirar e ajuda o rio. Então ela protege o rio, ela protege a barreira do rio para não ter não transbordar a água, para não ter problema com o rio entrando pela cidade. Então essa barreira que a árvore faz, ela ajuda na manutenção do rio. Então para o rio não transbordar, para as bactérias, para os poluentes, para as coisas que a gente joga na natureza, não chegar tão perto do rio. Então ela tira as substâncias tóxicas da água antes de chegar no rio. Então, tudo isso é a árvore que faz. Maravilhosa, né? E esse processo todo que eu falei de proteção do rio, da árvore, né? É chamado de mata ciliar. Então, no Brasil tem a mata ciliar mais importante do mundo, que é a Amazonas. Lá, o rio está super protegido, mas tem umas pessoas que estão tirando as árvores de lá, então já não vai estar tão protegido assim. E aí, a gente vai para a página 27 e vocês vão fazer a leitura sozinhos, sem que a tia Thaís ajudar. Eu acho que eu já ajudei muito, né? Vocês vão fazer a leitura, descobrir mais sobre a importância da qualidade da água no solo, da plantinha, de todo esse processo da água, por que ela é importante para o solo, por que ela é importante para a natureza, o que a planta faz, como que ela protege o rio, como que ela protege dos problemas que o nosso mundo tem. E aí, eu já pulei, vocês vão ler lá depois. Eu vou colocar alguns problemas que acontecem se não tiver esse processo aqui. Esse aqui, ó. A erosão. Então, se não tem árvore, se não tem plantação, se o mundo tirar todas as árvores do mundo, a gente vai ter que começar a ter alguns problemas. Um dos problemas é a erosão. O solo, ele está protegido pela árvore. Então, ela tem raízes, troncos, ela tá lá. Ela se espalha no solo e ela protege o solo. Se não tem essa árvore, só tem o solo. A primeira chuvinha que tiver, esse solo vai embora. Aí ele pode invadir as casas, ele pode invadir os rios, ele pode enfiar um monte de terra no rio. E aí, todo esse processo é chamado de erosão. Então, todo esse processo onde não tem árvore, onde não tem folha, não tem nada, ele acontece. Agora, se tem um solo, um tronquinho, tudo bonitinho, não vai acontecer erosão, não vai escapar a terra para lugar nenhum, a água não vai transbordar no rio, nada vai acontecer, porque a árvore vai lá, vai sugar a aguinha, vai levar para o corpo dela, vai fazer a transpiração, vai fazer o ar para a gente respirar, então a erosão não vai acontecer. Mas se não tem, acontece a erosão. O assorreamento, que é o que eu acabei de falar, que se não tem árvore, toda a terra que está passando, toda a contaminação vai levando para o rio. Esse rio vai ficando alto, né, de terra, que vai chegando terra dentro dele, vai transbordar. Aí a água que transbordou vai invadir a cidade, que vai invadir nossa casa, que vai alagar as casas. Por isso que tem tanto problema de alagamento na televisão quando a gente assiste. Alagou a cidade não sei da onde, e alagou a cidade não sei do que. Por quê? A árvore não está mais lá. Quem que vai segurar a terra? Ninguém. Aí a terra vai lá para o rio, faz o rio ficar cheio, e aí acontece os problemas que a gente sabe de alagamento no nosso planeta. Então, o solo sem vegetação, sem uma árvore, ele absorve menos água, forma o alagamento.
A árvore que retém a água e leva para o rio e para o aquífero, não vai levar, vai ficar sem rio e sem aquífero. Em época de pouca chuva, onde que a gente vai armazenar água se não tiver árvore? Não vai ter. Então não vai ter rio, não vai ter reserva, não vai ter como a gente beber água. As florestas também protegem dos poluentes trazidos pelo homem e pela poluição. Então, como eu falei, ela absorve os sais minerais, as bactérias, as coisas que a gente não usa na nossa água, ela usa e ela consome. Então, se não tem árvore, tem poluição. Se tem poluição, a nossa água vem suja. Então, a gente precisa de tudo isso para a gente não ter alagamento, não ter erosão de terra, não ter água, rio transbordando, não ter problemas com águas entrando dentro da nossa casa, casas que tem perto de rios não terem tanta entrada de água. Então, tudo isso a gente tem que cuidar da árvore. E se vocês leram o texto anterior e voltaram lá na apostila e fizeram a leitura bonitinha, vocês vão ver o quanto é importante ter uma árvore no planeta. E aí, a gente vai finalizar a nossa apostila com um registro. Então, na semana passada eu pedi para vocês resumirem tudo o que eu falei na aula e hoje eu vou pedir para vocês resumirem esse texto. Então, a preservação desde o tempo do Império. Aí, vocês vão ler esse texto que está na página 28 e fazer um resumo do que vocês entenderam do texto e me mandar até o final da aula de hoje. E na página 29, lápis na mão, a gente vai ter uma experiência que dá para fazer em casa. Então, quem tiver uma árvore, uma planta, uma flor, qualquer coisa que tem verde, né, que seja a arvorezinha, vocês vão pegar, vão passar um plástico, pode ser saquinho de mercado, pode ser aquele saquinho de freezer transparente. Vai colocar em uma parte da sua planta, árvore, flor, qualquer coisa. Vai cobrir, tem essa foto lá na apostila de vocês, na página 29. Cobrir esse espacinho, fechar, pode ser com barbante, elástico, que você tiver em casa, fecha e põe no sol, ou um lugar que tenha sol. E aí vocês vão ver o que vai acontecer com esse saquinho que você colocou. E aí, você vendo essa experiência, conseguindo fazer isso na sua casa ou com alguma árvore que tem aí perto, vocês vão responder a página 29, tá bom? E registrar as outras coisas que a página também pede, os exercícios que a página pede. Então, aula de hoje, página 24 e 25, registro, e a 29. A 29, se não conseguirem responder depois da nossa aula, não tem problema, façam a experiência e aí vocês respondem para mim depois. Vocês vão escrever um resumo do texto, que eu já falei, da página 28, e eu vou anexar aqui embaixo esse vídeo da nossa aula de hoje, explicando todo esse ciclo da água, por onde que a gente aprendeu como é importante a água no planeta, o processo do ciclo da água, as plantas, as árvores no nosso mundo. Combinado, turminha do 5º ano? Vocês, qualquer coisa, volta o vídeo da tia e vai de novo e volta de novo. E tiver dúvida, chama a tia que a tia responde para vocês. Combinado? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até amanhã!